Até gravei, né? Terceiro áudio. Eu sonhei com a escada. Olha o que Freud fala. Na análise dos sonhos, Freud via a escada como símbolo. Eu estou falando de escada nesse áudio porque anteriormente a gente falou de sonhar com a escada interminável. E a ideia de sentir ansiedade é olhar para baixo da escada. Quer dizer, você só quer subir a escada. Freud via a escada como símbolos frequentes ligados a impulsos sexuais ou ascensão na vida. Subir pode representar um desejo reprimido de alcançar algo, sucesso, prazer, mas a ansiedade ao olhar para baixo sugere culpa ou medo de punição associado a esses desejos. O inconsciente mascara o conflito entre o id, desejo, e o superego. Olha aí, olha como é que é colocado aqui o superego, para vocês entenderem que eu falei que ele era o juiz, né? O superego, que é aquela estrutura mediana entre o id e o ego, é quem cuida da moralidade. Tudo que é considerado imoral e proibido, o superego automaticamente recalca para o id novamente e não deixa passar para a sua consciência. Tá bom? Ou o superego vai transformar esse conteúdo em um conteúdo aceitável. Que você entenda assim que está ótimo. Tá bom? Aqui vai falar de compulsões, ó, obsessão por limpeza. Eu vou até trazer isso aqui, porque pode. Isso a gente pode estar retratando de coisas conscientes que, ó, é legal essa via de duas mãos. Isso aqui que eu vou ler agora retrata hábitos conscientes com influência de hábitos do inconsciente. Então vamos lá. Ó a compulsão. Uma pessoa lava as mãos compulsivamente após tocar objetos comuns. Vida real. Freud. Esse comportamento pode ser um sintoma neurótico. Neurose não é psicose, então a pessoa não está louca. É neurose, todo mundo tem. Sintoma neurótico ligado à fase anal do desenvolvimento psicossexual. Freud diria que a fixação na limpeza reflete uma repressão de impulsos sujos ou inaceitáveis, como agressividade ou sexualidade. Eu vou explicar. O ato de lavar as mãos é uma defesa do ego contra a ansiedade. Deslocamento, ou seja, deslocando o conflito interno para um ritual que simboliza controle sobre o caos do inconsciente. Vou dar um exemplo. Você que é mãe e pai, eu sou pai e sou avô. Quando o bebê ainda faz cocô na calça, na casa, mija, ele faz coisas sujas, olha aí a palavra suja. O bebê está fazendo inconscientemente e o bebê também está fazendo porque ele não tem comunicação de sinapse neural através da bainha de mielina, que é uma capinha que vem pela coluna, traçando todo o tronco do ser humano. Ele não tem ainda poder neural, não tem comunicação neural necessária para que a musculatura esteja pronta para segurar cocô e xixi. Ou seja, a fase fálica não entrou aí ainda. Uma criança de 3 anos e meio a 4 anos e meio, ela ainda faz cocô e xixi, porque inclusive ela não consegue segurar biologicamente essas fezes. Aí o adulto ignorante, grosseiro, vai lá e grita com o menino. Grita que o menino fez merda, grita que o menino fez cocô. Ou grita dizendo, você tem que fazer no banheiro, menino. Só que você está falando uma coisa para uma criança que a estrutura biológica dela não está pronta ainda para segurar cocô e xixi. Porque ela só vai segurar o cocô e o xixi quando ela começar a sentir que há uma comunicação neural na região sacro. Isso é genética. Então não tem célula pronta, não tem sinapse neural pronta ainda ali. Ele só vai começar a segurar isso, provavelmente a maioria das crianças, com 5 anos de idade. Aí ele vai ter condições de, no momento de repreensão, ele segurar o cocô. Ele agora tem condições. Mas se era uma criança que não tinha condição de segurar a barra e você gritou, foi agressivo, e não entendeu o que Freud chama de psicossexualidade infantil, ué, Robson, o que tem a ver psicossexualidade ou sexualidade com cocô e xixi? Ô filho, filha, quando você está reinando no trono, você não sente prazer fálico, não? Anal, não? Quando você está assim, a fezes não saiu ainda, ela está no canal, no reto. Ali dá uma sensação de prazer durante o processo de defecar. Então você não é normal. Todo mundo sente prazer nessa hora. Você está apertado para fazer xixi, você que é mulher não está aguentando aí, ai, aliviou. Você tem toda uma sensação de prazer quando você alivia.
A criança vai descobrir isso. E você foi agressivo, gritou, reprimiu, julgou, ameaçou. A criança bem no momento em que ela pela primeira vez está sentindo esse prazer. Aí você agora começou a... Robson, agora eu comecei a entender a gravidade do assunto. Você está entendendo que Freud não é brincadeira? Freud não é para criança pequena, no sentido figurado da palavra. Então você vai começar a entender desde a questão genética, biológica, psíquica, e como foi que se instaurou nessa pessoa essa compulsão. Porque alguém gritou e disse que ela era suja, que ela fez sujeira, então ela vai ser um adulto com medo de fazer merda, com medo de sujar, com medo de deixar alguma coisa fora do lugar. Porque no inconsciente tem uma voz gritando, e às vezes gritando alto. Você fez merda, você não podia, você fez cocô no lugar errado. Eu sempre consigo fazer a correlação da vida real com a teoria freudiana. Vamos lá, sonho. Eu vou pegar só os sonhos aqui, para a gente ganhar tempo, porque eu só tenho mais 10 minutos de aula sobre esse assunto. 10 ou 15 minutos. Situação. Alguém sonha que está dentro de um trem em alta velocidade, mas não consegue descer. Olha aí. Dá um ok se vocês ainda estão online, para eu ter certeza que a live não caiu. Dá um ok aí, diga ok. Pronto, então vamos lá. De vez em quando é bom, porque vai que caiu a live e eu estou falando sozinho. Interpretação freudiana. O trem é um símbolo fálico. O que é fálico, Robson? Pelo amor de Deus. Uma pirâmide é um símbolo fálico. Uma pirâmide do Egito é um símbolo fálico. Assim como o órgão genital masculino é fálico. Então, dizem no português, eu sou da área de letra, que não é correto dizer eu falo. Não, é correto dizer eu digo. Porque eu falo faz menção ao falo, ou fálico. Né? O falo masculino, que é o símbolo fálico. Então, o símbolo fálico é o órgão genital masculino. Então, o trem pode ser um símbolo fálico recorrente na análise de Freud. Pode representar energia sexual ou ambição descontrolada. A incapacidade de descer do trem reflete um conflito interno. Quer dizer, você não consegue sair do trem em movimento. E aí por que eu iniciei com o gráfico topográfico e com as funções de id, ego e superego? Porque agora a gente está tratando disso. Olha lá, o id impulsiona a pessoa em direção a desejos intensos. E onde é que está o id, gente? Está no inconsciente. Enquanto o superego, que é o juiz, pune com a sensação de aprisionamento. O sonho, você sonhar com um trem em alta velocidade, é uma tentativa do inconsciente de resolver essa tensão, transformando-a em uma narrativa visual cheia de ansiedade. Olha que coisa fantástica. Sonhar com um trem em movimento e não conseguir descer, fala de desejos intensos, fala de uma sensação de aprisionamento, e o sonho vai ter uma... o sonho ele está tentando aliviar isso, né? E vai tentar trazer que essa tensão se transforme na narrativa. Que coisa incrível. Vamos lá. Olha aqui, ó, eu conheço pessoas que colecionam relógios. Freud analisou isso. Freud fez muitas análises, gente. Olha aqui, ó. Coleção de relógios. Situação. Alguém tem uma obsessão por colecionar relógios antigos e fica ansioso se eles param de funcionar. Olha aí, você que gosta de relógio. Não quer dizer que você está dentro do diagnóstico, precisa fazer uma anamnese, né? Interpretação. Os relógios simbolizam o tempo. E Freud pode ligar isso à angústia da finitude, ou seja, é uma pulsão de morte inconsciente. Ou o controle rígido da fase anal. E aqui eu quero também explicar isso. O controle rígido da fase anal. Uma das coisas que mais perturbam a criança é quando ela começa a olhar o mundo em pares. Ela vê o pai e a mãe, ela vê que todo mundo tem um casal. Ela fica lá na síndrome edêmica de Adão. Todo mundo tinha um casalzinho e Adão estava só. Nesta fase fálica, pessoal, a gente está retomando aqui que teve um pequeno corte no áudio. Essa fase fálica é importante a gente entender, porque é uma fase crucial na formação, né, da personalidade, né, em todo o padrão que essa criança vai levar para a vida adulta. A fase fálica é uma das etapas da teoria do desenvolvimento psicossocial de Sigmund Freud. Quando que ela ocorre, Robson? Então, mais uma vez aqui retomando a informação anterior. Entre 3 e 6 anos, segundo Freud.
nas aulas de análise corporal, a gente vai explicar detalhadamente o processo biológico dessa fase. Vocês viram como é que isso é interessante e acontece através das sinapses neurais da criança. Durante essa fase, a atenção da criança se volta para quem? Para as diferenças sexuais e para a descoberta dos órgãos genitais, levando uma curiosidade intensa sobre a questão da sexualidade. Lembra? Vem aquela energiazinha diferente, por isso que ali na região das genitárias, fase fálica, quer dizer, a bainha de mielina está chegando, a informação neural está chegando através da bainha de mielina, que é uma capinha que vem cobrindo ali o sistema nervoso, vai chegar na região fálica. Então o que Freud fala sobre isso? Nessa fase o Freud introduz conceitos importantes como o complexo de Édipo, que se refere ao desejo da criança pelo progenitor do sexo oposto e a rivalidade com o progenitor do mesmo sexo. Isso aqui eu vou dar uma aula detalhada para vocês. Então, por exemplo, o menino tem o amor idealizado na mãe e tem o pai como rival. A menina idealiza o amor no pai e tem a mãe como rival. Então vai acontecer o complexo de Édipo. Depois vocês podem ler um pouquinho já sobre a história mitológica de Édipo, o rei que matou o próprio pai e casou com a própria mãe sem saber, e quando descobriu que tinha casado com a própria mãe, porque ele não sabia que ela era mãe dele, ele furou os próprios olhos como punição. É um negócio bem cabuloso, mas a gente pega essa tragédia grega só para a gente poder tipificar e aplicar o conceito freudiano. Freud era um homem culto de leituras, de estudos, e não deixou de usar a filosofia também como cunho para desenvolver suas teorias. Então, a resolução desse complexo é crucial para o desenvolvimento da identidade sexual e para a formação das relações interpessoais saudáveis da vida adulta. Pelo amor de Deus, é crucial para a vida adulta nas relações resolver isso desde criança. Tudo acontece aonde? Na fase fálica. Por isso vem essas pulsões aí que a gente leu aí no sonho da pessoa que sonha com os relógios. Tudo isso tem a ver com o que a gente leu aí sobre o sonho do relógio. Olha isso. Além disso, a fase fálica é marcada pela exploração da própria identidade e o próprio corpo, bem como pela internalização das normas sociais e morais, em parte através da figura dos pais. Essa fase é fundamental para a formação da personalidade e para o desenvolvimento de sentimento de culpa, vergonha relacionado à sexualidade. Robson, então, de alguma maneira, até o histerismo, os problemas mentais, a vontade de morrer, tudo isso tem a ver com a sexualidade? Sim. Então a gente vai ver na teoria de Freud que tudo está relacionado à sexualidade. Forte abraço, até as próximas aulas e tá aí para vocês uma aula maravilhosa no canal.